Pronto, turma. Voltando aqui novamente, boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade, né, fazer essa revisãozinha básica aí da parte de distribuição eletrônica para a gente prosseguir no nosso conteúdo. Então, sem mais delongas aí, vocês estão visualizando aí a apresentação, né? Do slide. Beleza, galera. Ótimo. Então, vou pegar aqui, ó, e vamos lá para a apresentação. A gente, antes das férias, a gente começou a ver a parte de distribuição eletrônica. Aí eu falei lá do diagrama de Linus Pauling, né? Que aí eu vou revisar aqui um pouco com vocês. Antes de a gente fazer essa questão, eu vou só colocar aqui o diagrama que a gente tinha colocado lá, que era assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Aí vem aqui, ó, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Aí aqui embaixo, ó, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. E aqui 6S2, 6P6, 6D10 e aqui por último 7S2, 7P6. Tá bom? Esse aí era o diagrama que a gente falou de Linus Pauling, né? Que a gente vai precisar desse diagrama aí para a gente responder as questões. E eu expliquei o que significa cada símbolozinho desse aí. Deixa eu só relembrar aqui a galera novamente, ó. Só vou colocar aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, um S2, só para a gente relembrar algumas coisas aqui, ó. Vou deixar aqui do lado. 1S2. Vamos lá, vamos tentar entender o que significa essa simbologia aí. Deixa eu botar outra cor aqui, colocar em azul. Esse 2, esse número que fica aqui em cima, um número que fica em cima da letra, qual é o significado dele, galera? O que ele está representando aí? Vocês lembram lá o que ele está representando? Esse númerozinho aqui, ó, que está em cima da letra. Número atômico? Não, Pedro, não é um número atômico, não. Mais alguém? Elétrons. Joel respondeu aí, ó. Esse número que fica aqui em cima, ele vai me indicar a quantidade de elétrons. E aí eu tenho esse outro número aqui, ó, esse número maior, que ele não fica em cima da letra, tá? Esse número maior aqui, alguém lembra o que ele significa? Nível, ótimo. Ó, esse aqui vai me indicar o nível, ou a gente chama de camada, né? Nível ou camada atômica, beleza? E essa letrinha aqui, ó, que fica, que é a letra S, P, D, F, essa letra aqui, ela indica o subnível. Professor, o que é isso? Se a gente fosse pegar o modelo atômico, dentro das camadas existem as divisões, tá certo? Então, a representação é essa aí. Olha só como é que a gente aplica esse diagrama em uma determinada questão. Peguei essa questão aqui, ó, que ele fala o seguinte. Um elemento químico cujo número atômico é 28. A configuração eletrônica é... Então, ele vai te fornecer aqui, ó, o número atômico do composto, que é igual a 28, e ele quer que você determine, nesse caso aí, a configuração eletrônica. Ou seja, você vai fazer a distribuição eletrônica desse composto. E para isso, a gente vai usar esse diagrama aqui. Olha só, se o número atômico dele é 28, isso significa que a quantidade de elétrons presente nesse elemento químico também é o quê? 28, beleza? Então a gente vai vir aqui e vai fazer a distribuição para 28 elétrons. Vai começar sempre por quem, ó? Sempre aqui, ó, um S2, não é isso, ó? Seguindo a setinha. Depois
eu venho para cá, ó. 2S2, terminou aqui, venho para essa outra setinha aqui, que sempre na diagonal. 2P6, depois ali, ó, 3S2. Se a gente for contabilizar aí a quantidade de elétrons, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2 aqui, 12. E a quantidade de elétrons que ele está me indicando lá é 28. Então eu vou prosseguir, ó. Venho para essa outra aqui, ó. Terminou 3S2, vem para cá, ó. 3P6. Aí cuidado, né? Tá em 3P6, eu não venho logo para 3D10. Eu venho para onde, ó? 4S2, sempre seguindo essas linhas diagonais. Então, 4S2. Se a gente contabilizar essa quantidade aí de elétrons, ó, aqui eu tenho 2, beleza? Ó, mais 2 aqui, 4, mais 6, 4 mais 6, 10, mais 2 aqui, 12, mais 6 aqui, 18, mais 2 daqui, eu tenho 20 elétrons já. Então já acomodei 20 elétrons até aí, beleza? E lá ele me diz que são 28 elétrons aqui, ó. São 28 elétrons. Então eu venho aqui por 3D, beleza? Aí cuidado, né? O Pedro já até colocou aí. Se eu colocar 3D10, aí vai ficar 20 mais 10, vai ultrapassar, vai ficar 30. Então, em vez de eu colocar 10, eu coloco somente o que falta, né? Que nesse caso aí é o 8, 3D8. Tá bom? Então, a distribuição eletrônica, ela seria exatamente essa aqui, ó. Tá bom? Eu explico, tá? Se a gente for olhar aí, ó, a distribuição eletrônica desse composto vai ser justamente essa aqui que a gente acabou de fazer, tá bom? Por quê, professor? Por que essa aí, tá? O que ele me informou? Ó, que o elemento químico tem 28 elétrons, que é igual à quantidade de número atômico. E se eu sair contando aqui a quantidade de elétrons, ó, 2 mais 2 dá 4, mais 6 aqui eu sei que é 10, mais 2 aqui dá 12, mais 6 aqui 18, mais o 2 aqui dá 20. Como são 28, em vez de eu colocar 3D10, que aí eu iria ultrapassar, né? Lembra lá? O nível 10 ele suporta até 10 elétrons. O professor ele pode suportar menos? Pode, não pode ultrapassar. Então eu venho aqui e coloco o 8 ali em cima, ó, que 20 mais 8 dá igual a 28. Então, coloquei os 28 elétrons, tá certo? Então, se a gente for analisar aqui as alternativas, a alternativa correta aqui vai ser justamente, ó, o item D. Tá? A distribuição eletrônica seria essa aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D8. Tranquilo aí, galera? Isso, o número atômico, né? Ele é a mesma coisa, ele significa a mesma coisa de prótons, a quantidade de prótons presente no núcleo, tá? Ele nunca vai variar. Só colocar aqui. Só destacar aqui, tá bom? Que aí fica... Ó, o Z significa aqui número atômico. O P, né, significa prótons. Então, só para a gente lembrar, tá? E esse E aqui, ó, tá indicando a quantidade de elétrons. É isso. Deu para lembrar algumas coisas aí, gente? Essa distribuição de Linus Pauling, né? Que esse diagrama aqui, ó, vou até completar ele aqui, ó. Ele sempre vai ser
nessas diagonais aqui, né? Ó, a gente sempre tem que seguir essa sequência. A gente não pode mudar a sequência. Então a sequência sempre vai ser essa. Quem já tinha visto isso aí, né, fica mais fácil. Mas a gente está indo aqui com um nível bem básico para a galera pegar pelo menos o entendimento dessa parte de distribuição eletrônica. Eu posso aqui mudar e ir para outra questão para a gente trabalhar outra questão, galera? Bora, beleza, show de bola. Passei aqui, ó. Questãozinha também de distribuição eletrônica, né? É de concurso. Esse Sesgran Rio é uma empresa de concurso, que ela faz prova de concurso. Então ele está dizendo assim, ó, a distribuição eletrônica correta do átomo de ferro, ele te dá aqui o átomo de ferro em camadas, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Em camadas, a gente vai recordar algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente vai relembrar é pegar aqui, ó, vou pegar a simbologia ali do ferro. Percebe que tem um 56 aqui, ó. 56 aqui em cima e tem o número 26 aqui embaixo. Perguntinha básica aí para vocês, tá? Quem é o número atômico aí? É o 56 ou o 26, galera? 26. Por que é o 26, gente? Aham. A massa, né? Ó. O maior aqui a gente chama de A, mas é a massa. O menor número, a gente nunca pode ter dúvida. O menor número sempre vai ser o número atômico. Não é isso? Ó? Sempre vai ser o nosso número atômico. Ou seja, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai utilizar a massa ou o número atômico? Claro que é o número atômico, né? Então a gente vai pegar esse númerozinho aqui, ó, que o número atômico ele vai ser igual ao número de elétrons. Então a gente vai utilizar justamente o 26 para fazer a distribuição eletrônica. E aí é com vocês, tá? Façam aí a distribuição eletrônica para 26. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. A galera já colocou aqui o item A, o Guilherme, o Dutra, Oliveira. Tá. Vou aqui com calma, tá, galera? Olha só. Vou pegar novamente aqui. Não, vou fazer um desenho aqui para a gente tentar entender o que ele está falando bem aqui, ó. Vocês perceberam que ele fala assim, ó, a distribuição eletrônica correta do átomo de ferro. Aí ele faz uma ressalva bem aqui, ó. Não sei se vocês pegaram isso. Vou botar um marcador de texto. Ele coloca aqui uma ressalva que ele quer essa distribuição em camadas. Perceberam aí? Que ele pediu para você fazer a distribuição eletrônica, que aí a gente faz de boa. Porém, ele colocou aqui uma ressalva. Ele quer que você faça a distribuição eletrônica e depois você coloque ela em camadas. Aí você vai me perguntar, professor, o que é essa camada aí que ele está falando, né? Do que ele está falando aí de camada? Camada é a mesma coisa de quê? De nível. Ele quer que você, depois que você fizer a distribuição eletrônica, coloque, né? Organize em níveis, né? Aí eu vou só recordar aqui para vocês. A galera já mudou de opinião, ó. Que a gente tinha os níveis eletrônicos, né? A gente tinha o primeiro nível, primeira camada, a segunda camada, beleza? Aqui a terceira camada e assim por diante. A gente tem o átomo, ele vai apresentar 7 camadas. Opa, voltar aqui. E essas camadas a gente chamou, né? Cheguei lá a trabalhar com vocês, a gente chamou de camada, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Não é isso?
que a camada K é a 1, L, 2, M, 3, N, 4, aqui é 5, aqui é 6 e aqui é 7. A gente fez isso lá, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distribuição eletrônica. Eu vou pegar lá a distribuição eletrônica, que vai ficar assim, ó. Você pegar o diagrama de Linus-Pauling, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí vai vir, ó, 4s2 e 3d6. A distribuição eletrônica é essa, viu, galera? A distribuição eletrônica é essa aqui. Aí a galera que eu vi aí, né? A galera, todo mundo correu para cá, para o item A. Ah, professor, acertei o item A. Fiz a distribuição eletrônica, tá batendo lá em cima. Tá aqui, é essa. Foi o que a galera respondeu aí. Vocês estariam certo, né? Se ele não tivesse colocado essa ressalva aqui, ó, em camadas. Ele quer que depois que você faça a distribuição eletrônica, você acomode, né, esses elementos químicos em camadas. Então, vamos pegar as camadas aí para a gente dar uma olhada. Ó. O nível 1 é a camada que a gente chama de camada K. O 2 aqui, ó, a gente chama camada L, tá bom? Então já vou aqui, ó. Camada K tem quantos elétrons? Ó, só tem um S2, então vai ter 2 elétrons. A camada L, que é o nível 2, tá certo? Que é o nível 2, eu tenho 2 elétrons aqui e mais 6 aqui. Então, 2 mais 6, eu vou ter quanto? 8 elétrons. Tá dando para compreender aí, galera? Eu estou pegando as camadas. Depois da camada L, tem a camada M. Ó. Eu venho aqui, ó, camada M. Eu sei que a camada M é o nível 3. Então, tenho aqui, aqui e aqui. Ó. Então, tenho que somar todos os elétrons. Então, 2 mais 6 é 8. Mais 6 aqui, ó, vai dar justamente 14. E por último, ó, a camada N. Venho aqui, N. E na camada N é só o 4 aqui, ó. Só tem 2 elétrons. Então, quando ele coloca aqui em camadas, beleza? Seria isso aqui, ó. O que ele está querendo é justamente isso aqui. K2, L8, M14, N2, que é o item D. Tenha cuidado que ele também poderia colocar assim, ó, galera. Ele poderia ter colocado assim, ó. Do M18, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, Pedro. Vamos contar aqui, ó. 2 mais 6 dá 8, tá bom? Só que aqui no 3D ele tem o 6 só, ele não tem 10, entendeu, Pedro? Então seria 8 mais 6, daria 14. Oi? Tá. Então, deixa eu só fechar aqui o raciocínio. Aí explica. Oi? Pode sim. Uhum. Aham. Sim. Entendi. Tá. Deixa eu colocar, representar então aqui para facilitar. Deixa eu pegar aqui teu raciocínio, tá bom? Obrigado pela ideia. Vou pegar aqui teu raciocínio. Vou colocar assim, ó. Os níveis eu vou colocar aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Aí fica aqui 4S2,
4P6, 4T10, 4F14. Aí aqui 5S2, 5P6, 5D10, 5F14 e 6S2, 6P6. Peraí, deixa eu colocar aqui 6D10. E aqui por último, deixa eu só apagar aqui. Desculpa pela falta de organização aqui, galera, mas acho que vai dar certo. Deixa eu pegar aqui o último. Vai ficar 7S2, 7P6. Então, ó, a ideia seria o seguinte. Eu vou colocar aqui na frente, acho que fica melhor. Vou colocar aqui, ó, camada K, né, que é o que está relacionado aqui ao nível 1, que é essa primeira camada aqui. Aí o 2, o nível 2 aqui, ó, é a camada L. Aí M é o 3, N é o 4, o O aqui vai ser o 5, o P o 6 e o Q o 7, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade máxima de elétrons, tá? Cuidado, que eu vou colocar aqui a quantidade máxima. Ó. Se a gente for somar aqui o nível 1, ele só tem 2 elétrons. Então, aqui, ó, camada K, o máximo de elétrons que ele pode ter é 2. A camada L, que são o nível 2 aqui, ó, vou contar 2 mais 6, o máximo de elétrons seria 8. O M, ó, seria 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Mas perceba que eu sempre estou colocando como máximo, entendeu? Ele pode ter uma quantidade menor, ele não pode ter a mais do que 18, tudo bem? Essas outras aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, vai dar 32, tá? O 5 também, ó, o máximo 32 elétrons. Aí o P, se a gente somar, vai ser 18 e aqui 8 elétrons. Certo? Olha só, galera. O que eu quero primeiro abordar é o seguinte. A galera que não está entendendo, quero que seja honesto comigo. Você não está entendendo o raciocínio da questão ou você não está entendendo a parte de distribuição eletrônica. Os dois. Tá. Fazer outra perguntinha aqui. Quem foi que assistiu às aulas de distribuição eletrônica? Né? A galera que não está entendendo, a galera assistiu aquelas outras aulas de distribuição eletrônica? Porque assim, pode estar gerando um problema aí, porque eu estou partindo do princípio que a galera já viu aquelas aulas de distribuição eletrônica que eu dei, né? E a gente só está tentando relembrar. Por isso que eu estou sendo mais direto aqui. Porque quem já viu as aulas de distribuição eletrônica, no momento que eu faço aqui essa distribuição, relembra alguns passos, não fica tão distante, tá? Aí, essa parte de organização por camada, né, que ele pede aqui, é algo extra que eu não tinha nem comentado tanto lá com vocês, mas eu acho que na minha aula, lá da parte de distribuição eletrônica, eu cheguei a fazer essas camadas aqui, né, K, L, M, N, O, P, Q. Então, vou tentar aqui, ó, de uma forma meio de outra forma aqui, tentar explicar como é que funciona o esquema aqui para vocês resolverem essa questão. A primeira coisa, ó, galera, a primeira coisa de tudo é fazer a distribuição eletrônica. Essa aqui que a gente acabou de fazer, ó. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi a distribuição eletrônica. Aí a ideia é o quê? Quem é que vai me nortear essa distribuição eletrônica? Como é que eu faço essa distribuição eletrônica? Eu faço essa distribuição eletrônica, ó. Primeira coisa, eu não consigo fazer a distribuição eletrônica se eu não sei isso aqui, ó. Tá, ó. Isso aqui é o diagrama
de distribuição eletrônica. Deixa eu só escrever aqui. Esse diagrama é ele que vai me nortear durante todo o meu percurso, durante toda a minha distribuição eletrônica. É por ele que eu vou utilizar para fazer a distribuição eletrônica. Exemplo, professor, porque sempre se eu começo pelo 1S2? Porque ele é o primeiro aqui, ó. Sempre eu vou começar por 1S2. E nesse nível aqui eu consigo já colocar 2 elétrons, acomodar 2 elétrons. Sendo que eu tenho quantos elétrons para acomodar? 26. A ideia sempre vai ser essa, galera. Ó. E aí tem essas setinhas que eu coloquei aqui no slide anterior. Deixa eu ficar mais fácil analisar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sempre eu vou começar por 1S2, depois 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aí 3D10, 4P6, 5S2. Sempre eu vou seguir... Opa, peraí. Poxa vida, deu um problema aqui, galera. Calma aí. Vou ter que abrir de novo aqui para mandar para vocês. Desculpa. Ficou doido aqui. Vou botar aqui. Pronto, vai dar certo. Vou voltar aí. Pronto, deu certo aqui, galera. Então, gente, o que eu aconselho, tá bom? O que eu aconselho é a galera dar uma conferida na minha última aula lá, né? De distribuição eletrônica, que aí eu mostro passo a passo como é que faz essa parte de distribuição eletrônica. Quem não viu, professor, dá para me acompanhar a aula, mesmo eu não vendo? Dá. Se você pegar os detalhes aqui, qual o detalhe? Sempre eu vou utilizar esse diagrama. Esse diagramazinho aqui, ó, ele é essencial para gente. Então sempre eu vou ter que ter ele. Se eu fosse vocês, eu já botaria ele aqui, ó. Pegar um caderno aí, anota ele. Deixa ele aí de lado, que a gente sempre vai utilizar ele para fazer a distribuição eletrônica. Beleza, ó. Então, vocês vão pegar esse diagramazinho aqui que eu coloquei. Melhor pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá mais bonitinho, tá um pouco maior. Pega esse diagrama aqui, ó. Que eu vou apontar aqui, ó. Pega esse diagrama e anota aí no caderno de vocês. Deixa anotado ele, porque a gente sempre vai utilizar ele. Aí quando terminar a aula, galera, quem não assistiu a outra aula, procura lá no meu canal que tem, tá? A parte de distribuição eletrônica. Aí eu faço várias questões com o pessoal aí. Aí eu acho que quem assistiu a aula tem pelo menos uma ideia de como é que faz esse processo. Não é difícil não. Mas ó, é essencial ter esse diagrama aqui gravado em algum canto aí, né? O ideal é que vocês lembrassem dele, né? Aprendesse ele. Mas anota no caderno que dá para utilizar ele. Não, Paulo, dá para assistir, dá para fazer com, dá para assistir essa aqui sem a outra, tá bom? Acho que dá para acompanhar sim, tá? Dá para acompanhar. É porque eu vou pegar do básico, eu vou mostrar lá o diagrama e vou mostrar como é que faz, tá? Deixa eu voltar aqui para outra questão, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui limpar, que aí a gente pega de novo e refaz essa questão. Deixa eu só pegar aqui. Ele não permite mais. Eu vou pegar outra questão. Eu vou pegar uma outra questão e eu vou pegar o diagrama e vou mostrar passo a passo como é que faz esse processo. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui uma outra questão. Eu não vou ser tão direto dessa vez. Deixa eu ver aqui uma que seja parecida com aquela. Não. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que pegar
Vou pegar essa questão aqui, ó, só para a gente tentar entender. Por que eu estou fazendo a aplicação? Vai dar certo. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu colocar a distribuição eletrônica, que é essa aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Tá? Eu estou colocando aquela distribuição lá que vocês só conseguem fazer as questões com esse diagrama aqui, galera. Aí a galera pode estar se perguntando, professor, como é que faz esse diagrama aí? Eu expliquei lá na outra aula, mas você não precisa, tipo, entender o porquê dele. Você precisa, na verdade, fazer uma coisa bem mecânica, né? É pegar ele e aplicar ele, só isso. Eu já estou lhe dando ele aqui, então fica bem tranquilo, ó. 7S2, 7P6, beleza? E aqui eu vou colocar uma seta em vermelho, galera, que é justamente para mostrar como é que eu devo prosseguir, ó, prosseguir, né? Sempre é ali, ó, 1S2, depois vem aqui, ó. Sempre eu tenho que seguir essas setinhas aí que está em vermelho, porque é elas que vão me mostrar como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica, qual é a ordem que eu tenho que seguir. A ideia é essa, ó. Ela vai me dar uma ordem e eu vou seguir essa ordem, beleza? E eu vou colocando a quantidade de elétrons presente na substância. Opa, volta aqui. Pronto. Sempre nesse sentido aqui, ó. Sempre no sentido da seta. Inicia nesse ponto aqui, terminou aqui. Vem para outra seta. Inicia aqui, termina na ponta da seta. Sempre o caminho é esse, tá bom? De trás, aqui ó, de trás para frente. O início da seta até o finalzinho da seta. Sempre vai ser esse, tá bom, Paulo? Olha essa questão aqui da Universidade Federal do Pará. Ele fala assim: o elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons, em sua camada mais externa. Aí ele te dá aqui o número atômico de cada elemento químico. E ele quer saber, galera, ó, qual é o que tem o maior número de elétrons na camada mais externa. Tudo bem? Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui para cada um. Ele me deu o número atômico, então eu sei que o número atômico é igual à quantidade de quê? De elétrons. Então esses números que estão aqui, ó, são justamente a quantidade de elétrons. E eu venho aqui, ó, vou pegar o item A, é como se estivesse descendo a ladeira, exatamente. É como se eu estivesse descendo a ladeira, Davi. Ó, vou pegar esse elemento químico aqui. Qual é o número atômico dele? É 2. Então ele tem quantos elétrons? 2. Então, se ele tem 2 elétrons, eu vou fazer a distribuição sempre aqui, ó. Sempre eu inicio com 1s2. Eu venho aqui, ó. 1s2. Aqui eu já tenho 2 elétrons. É justamente a quantidade de elétrons que ele me informa, ó, que ele tem. Então já foi, ó. 1s2, acabou. Já acabou a distribuição eletrônica aqui, ó. Esse outro aqui, o número atômico dele é 4. Então, ó, vou iniciar novamente, ó. 1s2. Isso significa o quê? Ó? Dos 4 elétrons que eu tinha, eu já acomodei quanto? 2. Agora está faltando quantos elétrons para me acomodar? Mais 2. Aí eu venho para onde? Ó? 1s2 acabou aqui, a setinha, ó, terminou aqui. Vou iniciar aqui nessa outra extremidade. Então, em seguida, vem o 2s2. Perceba que aqui, ó, eu tenho 2 elétrons na camada 1s2 e tenho 2 elétrons na camada 2s2. Então completou justamente 4 elétrons. Preciso continuar? Não. Já acomodei todos os elétrons. Aí eu venho para essa outra aqui, ó. Oi.
Tá, é assim, ó. Deixa eu... Os... Tá, ó. Deixa eu te explicar. O que acontece? Esses números... É porque assim, ó. Vamos pegar... Eu tenho que representar um átomo aqui. Imagina assim. Eu tenho... O átomo ele é constituído por um núcleo. E ao redor dele eu tenho várias camadas. Que a gente chama de níveis eletrônicos, tá? Segundo lá o modelo de Niels Bohr, o átomo ele teria 7 camadas. Então, estariam aqui ó, ao redor do átomo. Beleza? E o que a galera fez para simbolizar isso aí? Vamos imaginar que aqui eu tenho os elétrons, eles vão estar circulando ao redor do átomo. E eu tenho que saber aonde estão esses elétrons. Então, essa distribuição eletrônica aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que é justamente ele organiza esses elétrons dentro do átomo. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é a simbologia. Ó. Quando eu pego esse 1s2, ele tem toda uma simbologia. Primeiro, esse número maior que eu coloco aqui na frente, ó, esse 1 aqui, que é o número maior, tem o 1, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, eles vão me indicar cada nível, tá bom? Ó? Então, esse 1 aqui, ele está me dizendo que o elétron ele se encontra no primeiro nível. Aonde seria isso, professor, se a gente fosse analisar o átomo, tá bom? Bem aqui, ó, seria nessa primeira camada aqui. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho elétrons aqui nessa primeira camada, tá bom? Ele não vai estar nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Ele vai estar em que nível? No primeiro nível. Ele vai estar mais próximo ao núcleo circulando. Aí, beleza. Seria a primeira ideia. Esse primeiro número vai indicar justamente essas camadas. Ó, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Que são esses níveis aqui. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, beleza, entendi isso aí. Mas essa letra aqui, o que diabo é essa letra aí, ó? Essa letra a gente chama de subnível. Como assim, professor? O que seria esse subnível? Quando eu dei aula lá para os meninos, eu falei assim, galera, imagina só uma casa. Dentro de uma casa não existe compartimentos, né? Acredito que na casa deve ter uma sala, tem que ter uma cozinha, quarto, banheiro, beleza? Então, a casa existe compartimentos. Então, no átomo, dentro desses níveis aí que a gente observa, né, dentro dos níveis, existem compartimentos. E esses compartimentos eles vão suportar uma certa quantidade de elétrons, mais ou menos. Exemplo, ó, se a gente pega o nível S, que é esse aqui, ó, o subnível S, a quantidade máxima de elétron que ele consegue suportar seria 2 elétrons, que é esse númerozinho que vem em cima dele. Ó. Ele está me dizendo o seguinte, ó, nesse compartimento S, o máximo de elétrons que ele consegue suportar é 2. É como assim, ó, você recebe alguém na sua casa. A sua casa não tem compartimentos? Se você fica com a pessoa, sei lá, pega um compartimento, a varanda, né? A varanda da casa ela é menor do que a sala. Então na varanda vamos supor que só suportam lá quando ela é pequenininha, por exemplo, da minha casa é super pequena. No máximo lá pode ficar confortavelmente 2 ou 3 pessoas. Eu não consigo colocar uma quantidade maior de pessoas do que essa lá. Porém lá na minha sala eu consigo colocar uma quantidade maior de pessoas. Se meus amigos vierem para cá, né? Eu tenho lá o sofá, tem uma poltrona, então o pessoal fica lá acomodado, com certeza consigo colocar ali mais de 6 pessoas na minha sala tranquilamente. Porém, se eu fizer uma festinha e colocar a galera lá na varanda, não cabe quase ninguém. É eu, minha esposa e o cachorro. Pronto, acabou. Perceba que esses subníveis, né? Esses subníveis que estão aqui, ó, eles indicam justamente, né, um compartimento dentro do nível do átomo.
E o número que fica aqui em cima é justamente a quantidade de elétrons que esse subnível consegue suportar, tá bom? Se você observar, ó, o P, sempre eu tenho um número 6 aqui em cima, ó, porque o subnível P ele é maior que o subnível S, então ele consegue suportar uma quantidade maior de elétrons. Se eu pegar o subnível D, ó, sempre vai ser 10. Por quê? Ele consegue suportar até 10 elétrons. Ele é maior do que o S e do que o P. E o F, ó, é o maior de todos. O F ele consegue suportar até 14 elétrons. Tá bom? Então, essa simbologia, ela me informa isso. Ó. Ela me informa qual é o nível que ele se encontra, qual é o subnível que ele se encontra, qual é a quantidade de elétrons que está dentro desse subnível. Dá para entender isso aí? É um compartimento. Pode ser. Pode ser, tipo, ó. O nível 2, se a gente pegar o nível 2 aí, quais compartimentos que ele tem? Vamos pegar desse jeito, né? Ele tem o subnível S e o subnível Q. P. É como se ele tivesse dois compartimentos. É como se eu tivesse, tipo, uma casa, né? Vamos pegar um flat. Um flat. Ele tem lá uma sala, aliás, um quarto e um banheiro. Pronto. Tem dois compartimentos. Né? Não é isso? Então, cada compartimento é como ele pudesse suportar uma certa quantidade de elétrons. Tipo, no nível 2, eu tenho um compartimento S e o P. Sendo que o S ele consegue supor até 2 elétrons. E o P ele consegue comportar 6 elétrons. Se eu pegar o subnível, aliás, o nível 2, que é esse aqui, a camada 2, o máximo de elétrons que ele consegue suportar seria quanto? Ó? 8. Seria 2 aqui no S e mais 6 aqui no P. Deu para entender isso aí? Hum. Isso, a quantidade de elétrons, perfeito. Exatamente. E esse raciocínio serve para qualquer um aqui, tá bom? Sempre esse primeiro número aqui, ele indica o nível. A letra indica o subnível e o númerozinho que está lá em cima indica a quantidade de elétrons. Tudo bem? Então, a ideia é assim, ó. Imagina só. Pega aqui o item B. Eu peguei aqui o item B, ó. O item B, eu tenho aqui uma quantidade de 4 elétrons, tá certo? E eu vou ter que acomodar esses elétrons dentro do átomo. Eu não posso colocar de qualquer jeito, entendeu aí a ideia? Eu não posso pegar esses elétrons e colocando, eu vou colocar um aqui lá no 6D10, vou colocar outro aqui no 3P6. Não é assim que funciona. Existe uma ordem. Que ordem é essa? A ordem diz o seguinte, sempre vai ter que começar por quem? Ó? Pelo nível mais próximo ao núcleo, que é qual? O nível 1. Meu Deus do céu. Tô dando erro aqui direto aqui. Peraí, galera. É que eu tô colocando o braço em cima aqui da minha mesa digitalizadora. Ele tá passando os slides. Pior que dessa vez ele não salvou o que eu anotei, mas não tem problema não. Dá pra gente ficar aqui de boa. Deixa eu voltar aqui. Ó, galera, é compreensível essas dúvidas, tá bom? Eu tô aqui para tentar sanar essas dúvidas. Eu sei que tem uma galera aí que já tá um pouco mais na frente, mas quero que tenha um pouquinho de calma, tá bom? A gente vai tentar resgatar o pessoal aí que tá com dúvida. Não tem problema nenhum não. Eu não me incomodo com isso não. Deixa eu só colocar aqui
de novo. Vai dar certo. Só montando aqui novamente o diagrama, né, de distribuição eletrônica, também que é conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Pronto. Esse diagrama a gente tem que ter. Olha só, galera. Então, de acordo com a minha explanação, o que a gente vai fazer agora? Suponha o seguinte. Tu tem um elemento químico que tem 2 elétrons. Aí eu falo assim, ó. Você tem que acomodar esses 2 elétrons no átomo. O que você vai fazer? Você sempre vai iniciar, ó, pela camada mais próxima, que é o nível 1. Tá? Que é esse aqui, ó, o nível 1. Então você vai vir aqui, o nível 1. Ó, o nível 1 é esse, que é o mais próximo do núcleo. E no nível 1, eu sei que ele tem a camada, a subcamada S. Ele tem um compartimento S. E nesse compartimento S, ele suporta até quantos elétrons? 2. Aqui, coloquei os 2 elétrons lá. Tem elétron sobrando aqui ainda, galera? Não, na verdade, ó, eu já acomodei os 2 elétrons. Então a distribuição eletrônica para esse elemento químico é só essa, 1s2. Aí vamos lá, vamos pegar o item B. Ó. O item B fala assim: agora tu tem um elemento químico que tem 4 elétrons. Você tem que fazer a mesma coisa. Você vai ter que fazer distribuição eletrônica para esses 4 elétrons. Aí você vai vir lá, ó. Professor, sempre eu vou ter que começar pelo mais próximo, né? Pelo nível 1? Pelo 1s2. Você vem aqui, ó. Vou pegar 2 elétrons, botar no 1s2. Botei 2 elétrons aqui. Professor, eu poderia colocar 1s4 aqui? Imagina só. Colocar 1s4. Não vou colocar 1s2, vou botar 1s4. Poderia fazer isso? O que vocês acham? Eu poderia colocar 4 elétrons dentro do subnível S? Não, porque só pode 2. Tá bom? Então, não posso fazer isso. Ó. Já acomodei 2 aqui, eu já vou direto para o outro, ó, que aí eu vou ter que seguir aquela seta. O próximo nível que eu tenho aí, ó, é o nível 2. Então, eu venho aqui, ó, no nível 2, no subnível S lá que tem, eu vou acomodar mais 2 elétrons, que é o máximo que ele permite. Então, eu já consegui aí colocar os 4 elétrons de boa, tá bom? Percebe aí, galera, que eu quero que vocês percebam que eu sempre vou ter que fazer essa organização. Sempre eu vou ter que iniciar pelo 1s2, aí vou seguindo, até completar a quantidade de elétrons. Esse aqui, ó, é maior. Esse aqui tem 7 elétrons. Então, vou lá, ó. Novamente, sempre vou começar aqui pelo 1s2. Dos 7 elétrons, eu já acomodei 2. Então, venho aqui, ó, 2s2. Já acomodei aí 4 elétrons. E agora, professor? Eu venho para cá, ó. Eu venho para o próximo. Quem é o próximo? O 2. Continuo no nível 2. Só que eu vou para o subnível Q? Subnível P. Presta atenção aí, galera. O subnível P, ele suporta até 6 elétrons, tá certo? Só que dos 7 eu já acomodei quanto? 4. E tá faltando quanto? Se são 7, eu acomodei já 4. Tá faltando só 3. Então eu venho aqui, ó. Não vou colocar 6, porque eu não tenho 6. Só tenho mais 3 sobrando para fazer os 7. Então coloco 2p3. Aí a galera fala assim: e pode? Pode, cara. Tu não pode é o passar da quantidade. Tipo, se eu faço aqui uma confraternização com a galera aqui na minha residência. Aí vamos supor que aqui só suporta no máximo 10 pessoas. Eu vou chamar mais de 10 amigos para minha casa? Claro que não, vai ficar desconfortável, entendeu? Eu não vou chamar 30 pessoas, o pessoal vai ficar lá de fora. Você entende como é que é o esquema? Nos elétrons, dentro do átomo, é a mesma coisa. Existe uma quantidade já disponível, você não pode ultrapassar essa quantidade de pessoas. Tá bom? Não, não vai rolar. Tipo, imagina um carro. O carro só consegue suportar no máximo 5 passageiros, né? Dependendo do carro, claro.
Vou supor, eu tenho uma moto. Se eu tenho uma moto, eu só posso levar mais uma pessoa. Então, a moto só consegue transportar 2 pessoas. Se eu tiver um carro, eu consigo, dependendo do carro, meu carro consegue transportar 5 pessoas, né? São 5 assentos, então eu consigo levar 5 pessoas. Se eu tivesse uma Hilux com 7 lugares, eu levaria uma quantidade maior de pessoas, né? Levaria até 7 pessoas. Isso não quer dizer que eu preciso levar a quantidade máxima de pessoas, entendeu? Aqui é a mesma ideia. Ó. Os subníveis eles suportam até uma certa quantidade. Não quer dizer que eu tenho que colocar tudo lá, tá? Pode ficar faltando, não tem problema nenhum não. Pra pegar um ônibus, né? A galera botou um ônibus aí. Se pegar um ônibus, a quantidade bem maior, né? Umas 40 pessoas lá. A ideia é essa. Ó. Aqui, ó, 11. O item D, 11. Vamos lá. O 11, se eu pegar, ó, eu vou pegar aqui 2 elétrons, colocar no subnível 1s2. Depois pegar aqui, ó, 2s2, colocar mais 2 elétrons. Aí venho aqui, ó, por 2p6. Vamos contar, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. E aqui é quanto? 11. Então ficou faltando só 1. E esse 1 vai vir para cá, ó, por 3, S. O S ele consegue botar 2 elétrons, mas só preciso de 1. Tá aqui, ó, 3s1. E o último, que é esse aqui, ó, o 12, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Perceba que existe uma lógica, né? Existe sempre a ordem sempre vai ser essa. Ó. Sempre vai ser essa aqui das setinhas. Eu não posso modificar essa ordem de jeito nenhum. Então, eu fiz aí a distribuição eletrônica para todos, tá? Mantendo sempre o que? A ordem aí. De boa? O Pedro já desenrolou aqui, botou o 3S2. Então, eu acho que está dando para acompanhar aí. Deu para acompanhar essa distribuição eletrônica, galera? Por favor, pode se manifestar aí quem não conseguiu acompanhar. Espero que todos tenham conseguido, mas se não conseguiu, a gente tenta aqui ver uma outra forma. Ótimo. Então, a gente fez a primeira etapa, que foi a distribuição eletrônica, tá bom, galera? A segunda etapa, não menos importante, que é aí que a galera fala assim, ó. Professor, eu entendo tudo na sua aula lá, você dá e tal, mas na hora que vem a prova parece que você está falando outra língua, né? Porque é justamente a questão da interpretação. Então, o esquema é o seguinte, ó. Se a gente pegar essa questão, ele fala o elemento cujo átomo tem maior número de elétrons em sua camada mais externa. Olha só. Professor, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, ó. Ele quer saber o maior número de elétrons, que tem maior quantidade de elétrons, na sua camada mais externa. Na sua camada mais externa. Olha só o raciocínio disso aí, galera. Alguns vão pensar assim. Tem o maior número de elétrons, só letra aí, né? Assim, o elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons. Pô, professor, muito fácil isso aí. É o item E, claro, tem 12 elétrons lá. Não é isso? Ó? A maioria vai pensar assim. Pô, o maior número de elétrons é o item E, é 12. Então vem aqui, aí pega lá, acertei, né? Miserável. Aí acerta aqui, ó, bota o item E. Acertei, é 12, tem o maior número de elétrons, não tem nem o que pensar. Acertei, miserável. Acabou, passou. Aí o cara esqueceu de ler aqui o complemento, véio, da questão. Esse aí é o que fala assim, professor, eu sabia de tudo mesmo. Respondi tudo, mas nada da sua prova, véio. Quando peguei a prova, não acredito não, tirei 1. Mas é justamente devido a isso, ó. Você esqueceu de os detalhes, porque a questão é interpretativa, ó. Maior número de elétrons na sua camada mais externa. Camada mais externa. Aí você assim, porra, lascou, professor, agora. O que é camada mais externa, velho?
Aí eu vou, né, novamente aqui, já tinha dito, ó, a gente vai pegar aqui, ó, camada é sinônimo de nível, velho, de nível. Então, a gente vai ver o nível mais externo de cada um. Aí outra coisa, externo, velho. O que vocês acham que é o nível mais externo? É o menor ou o maior? O que vocês acham? Maior, né? O externo aí, ele tem um significado, ó, de um maior nível. Maior, beleza? A ideia é essa. Então vamos lá com calma. Ó. Vou pegar aqui até um marca-texto. Deixa eu botar de outra cor aqui. Não, vou botar a canetinha aqui. Vou botar uma outra cor aqui para destacar. Vem para o item A aqui, ó. O item A, ele tem quantos níveis, galera? O item A tem quantos níveis aí? 1. Só tem o nível 1. Não tem nem o que pensar. O maior nível dele é qual? É o 1. Por quê? Só tem ele. E nesse maior nível dele aí, ele tem quantos elétrons? 2. Tá aqui, ó. Tem 2 elétrons. Beleza? Então, você já fica cismado com ele. Pô, não pode ser esse. Eu vou pro B aqui. O B, tem quantos níveis o B, ó? Tem 1 e tem 2. Não é verdade? Quem é o maior? É o 1 ou o 2? O 2, com certeza. E no nível 2, eu vou olhar só pro 2. Ele tem quantos elétrons? 2 também. Oxe, agora deu. Esse aqui, o item A e o item B, na camada mais externa, eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons, vão apresentar 2. Então já sei de cara que não pode ser eles. Aí vou aqui para o item C. Ó. No item C, eu tenho o nível 1 e tenho o nível 2. Vou botar o nível 2 aqui de outra cor, só para destacar. Eu tenho o nível 2 e 2 aqui. Cuidado, né? Quem é o maior? É o 2, claro, né? E no nível 2, eu tenho quantos elétrons, galera? Conta aí a quantidade de elétrons que eu tenho aqui nesse nível 2. 5. Beleza, que é o 2 daqui e o 2 daqui, ó. Então, na camada mais externa do item C, tem 5 elétrons. Então, esses aqui já não podem ser de jeito nenhum. Vou aqui para o D, né? O D tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Quem é o maior? O nível 1, 2 ou 3? Claro que é o 3. Né? E no nível 3 aí tem quantos elétrons? 1. 1 elétron. Esse aqui que não poderia ser de jeito nenhum, o item D. Porque no último nível dele, ele só tem apenas um único elétron. E no item E, ó, se a gente pegar o último nível do item E, que é o que a maioria iria responder, ele só tem 2 elétrons. Porque o último nível é o 3 e no nível 3 ele só tem 2 elétrons. Vocês compreendem aí, galera, isso aí que eu estou falando para vocês? Que a gente pegou, fez a distribuição eletrônica. Além de a gente fazer a distribuição eletrônica, o que a gente fez depois? A gente pegou e interpretou a questão em relação à camada mais externa. A gente identificou a quantidade de elétrons. Isso que eu quero puxar a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente acaba errando as questões devido a isso. Assim, professor, você explica uma coisa, mas na prova você cobra outra. Não é. Na verdade, ele te dá uma informação, mas ele quer outra. Aí muitas vezes a gente fica muito bitolado e não presta atenção nesses detalhes. Graças a Deus, Júlio. Se você entendeu isso aqui, você entendeu o restante da aula. Juro pra você. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar aqui com vocês. Ah. Uhum. Pois é, mas aí é bom que eu peguei essas questões, que aí eu começo a discutir com vocês esses detalhes e vocês vão ampliando o conhecimento de vocês, tá? Eu sei que tem uma galera que não conseguiu pegar outra aula, né? Mas vai tá lá, galera. Eu juro, se vocês derem uma conferida, eu acho que eu até botei no aluno. No aluno não, no Classroom. Não sei se eu coloquei, mas
Se você olhar no meu canal, até que dá uma ajuda aí, vocês entram lá no meu canal e dão uma olhada. Aí tem, eu acho que a terceira aula, né? Que, se pegar das últimas aulas, acho que foi... Eu gravei a dos meninos ontem, antes de ontem, então é a terceira aula. Se você olhar lá, né? Em ordem decrescente. Aí você vai ter lá distribuição eletrônica, aí eu pego esses pontos e trabalho bem direitinho com vocês sobre isso, tá bom? Galera, vamos lá, ó, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vou estar passando essa semana, esse final de semana, eu vou me comprometer de pegar, eu peguei até a relaçãozinha aqui, eu vou ver a galera que tem algumas pendências comigo, e eu vou pegar as atividades e vou repassar para esse pessoal, para ver se eles fazem, pra gente fechar uma nota, tá? Lembrando, novamente, né, o sistema que eu estou trabalhando nessa época de pandemia, né, ele não é um sistema quantitativo, tipo, vou pegar a nota e jogar lá para vocês, acabou. Não é assim que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai tentar ver o pessoal que está podendo acessar, quem não está podendo, né? Fazer um somatório aí, pegar uma nota qualitativa para ver se a galera está acompanhando ou não, tá? Se não estiver acompanhando, saber os motivos, né? E esses motivos são válidos, entendeu, galera? Então, a ideia é, se a gente tivesse uma aula normal, convencional, como a gente tinha anteriormente, eu só faço duas provas. Um parcial, uma bimestral, soma, dividido por 2, acabou-se. Mas eu não vou fazer isso, tá? Então, quem estiver acompanhando as aulas e tal, vão ficar com nota, né? Uma nota assim, na média, que é justamente para estimular vocês. Deixa eu falar outra coisa. Eu vou deixar aqui, eu vou pegar essa apresentação que eu acabei de trabalhar aqui com vocês e vou botar lá no grupo de vocês. Aí tem algumas não, tem mais questões lá para vocês fazerem, tá? E vocês vão tentar fazer, né? E vai estar relacionada à presença de vocês, né? Vocês lembram lá que a gente tem que ter uma atividade com vocês para gerar uma presença, né? Uma outra nota e tal, para ver se vocês estão fazendo esse acompanhamento em casa. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou deixar essa atividade que está aí no meu material, vou salvar em PDF, vou colocar, eu vou fazer o melhor, vou botar no Classroom, tá? E vou botar como uma atividade. Aí vocês vão pegar e vocês vão mudar só o gabarito, que são de marcar. Mas eu quero que vocês tentem fazer, porque aí na outra aula eu vou responder elas com vocês. E se der tempo a gente já começa a parte de tabela periódica. Aí os meninos, ou a galera que não pegou direito, dá uma conferida lá na outra aula de distribuição eletrônica. Se tiver dúvida assim mesmo, pode me procurar, né, em outro momento. Eu só estou dando aula de, deixa eu ver, terça, quarta e quinta, de 1h30 às... vai até as 3h30 no máximo, né, mas eu boto até 3 horas. Aí se o pessoal tiver dúvida, pode me procurar em qualquer outro horário, né, pelo WhatsApp e tal, que eu faço questão de tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Então, tá lá no meu canal, Guilherme, tá? Todas as aulas nossas aqui eu deixo lá. Inclusive essa aqui, eu vou terminar agora a gravação dela, já remasterizo, encaminho lá para o canal e deixo disponível para o pessoal que não assistiu a aula ou queira assistir novamente, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de vocês. Estava com saudade aí do povo, né? Doido para voltar às aulas normais. De ter essa percepção de vocês. E deixo aqui meu abraço para vocês e até mais. Até a próxima semana. Tchau, gente.